Então a gente ouviu aqui um cientista político e ele fala, o Antônio Flávio Testa, na linha do que disse o Ciro Nogueira, cientista político, doutor em Sociologia pela UNB, Universidade de Brasília, professor do Instituto Legislativo Brasileiro. Ele disse que é a favor de toda a anistia em situações em que não há ação violenta, mas que no caso de Dilma, segundo ele, houve morte, invasão e assalto à mão armada. Vamos conferir o que disse em relação a esse ponto específico o Antônio Flávio Testa. Em princípio, eu sou favorável a todo tipo de anistia por aqueles que cometem algum tipo de crime político, desde que não haja mortes, que não haja atividades violentas, né? No caso da Dilma, a história nos mostrou que ela participou de atividades violentas, de preparação, de assalto a bancos com mão armada, de invasão de domicílio para abrir cofres de autoridade, para sequestrar e roubar dinheiro. E ela deve ter sido julgada, à sua época, claro, por um comitê, um tribunal militar que a condenou. Muito bem. Depois veio a anistia no Brasil, foi um movimento muito forte, em que se anistiou tanto que eram chamados de terroristas, quanto aqueles que eram combatentes dos chamados terroristas. Muito bem. Então, veja, se a Comissão da Anistia, depois de várias décadas, deu a Dilma anistia e uma indenização de R$100 mil, e ela é hoje presidente do Banco dos BRICS, recebe um salário de mais de US$200 mil por mês, avião primeira classe, vive nas modas mordomias, recebe o salário de ex-presidente da República. E, por outro lado, aí que eu vejo a grande contradição. E para não ser um escárnio, essa decisão desse comitê da anistia em relação a Dilma, é necessário que todas aquelas pessoas que estão presas e condenadas a 17, 12, 15 anos de cadeia, sem o devido processo legal, sendo julgados direto pelo Tribunal de Exceção, que é o STF, sem passar pela primeira instância, segunda instância, sem direito a nenhum recurso, nem acesso aos documentos de acusação. Os advogados de defesa não têm direito algum e eles são condenados sumariamente. A imprensa não tem direito de participar da cobertura desses julgamentos em tribunal de exceção, que são cheios de segurança, que impedem os advogados até de entrarem com celulares e terem acesso à água. Então há um desnível muito grande, né? Se a Dilma assaltou bancos, assaltou a casa de Adhemar de Barra armada e recebeu uma anistia, por que uma cidadã que pintou uma estátua de Perdeu Mané com batom pega 14 anos de cadeia e uma multa de 30 milhões? Há uma injustiça muito grande. Bom, agências de verificações de fatos dizem que essa história de que a Dilma cometeu assaltos, isso não passa de retórica, de fake news que vem sendo propagada aqui no Brasil há muito tempo e muito com fundamento no fato de que nunca houve uma condenação judicial. Dilma Rousseff sempre negou que fez parte, que integrou o grupo armado, que assaltou o banco e cometeu outros atos criminosos violentos aqui no Brasil, ainda que durante aquele período. E nunca, de fato, houve uma condenação a Dilma Rousseff. Ela chegou a ser presa no período da ditadura militar, mas por outros motivos, e não chegou a ser julgada, sequer condenada em relação a esses supostos assaltos cometidos. É uma dúvida, portanto, que paira, né, no imaginário popular, e a gente questionou Antônio Flávio Testa sobre isso, né? O fato de ela nunca ter sido condenada judicialmente pelos crimes, né, não corrobora a necessidade, então, da concessão da condição de anistiada política neste momento? Vamos ver o que ele disse. Eu acompanhei bem o processo de anistia comandado pelo ex-senador Teotônio Vilela, que viajou por todo o Brasil, visitando os presídios, entrevistando presos que tinham sido torturados, que sofreram muitas coisas à época do regime militar. E a Dilma foi presa, né? Ela pagou, eu não sei quanto tempo ela ficou presa, eu não creio que ela tenha sido realmente condenada a muitos anos de cadeia. Mas ela teve a sua liberdade assegurada a ponto de depois se tornar presidente da República e se tornar reeleita. E agora ela foi reconduzida à presidência dos BRICS. Ou seja,
Se houve um direito assegurado para Dilma, por que não há um direito assegurado para aqueles inocentes que foram induzidos a uma armadilha, né? São as velhinhas que estavam com a bandeira do Brasil, uma Bíblia na porta do palácio. Nós sabemos hoje que tiveram muitas interferências indevidas sim, nas invasões, mas que não foram aqueles que estão sendo condenados. Até agora ninguém que foi acusado de ato violento, de atentado democrático contra o Estado Democrático de Direito, usando uma Bíblia ou um batom ou a bandeira do Brasil, e é considerado criminoso terrorista. Enquanto aqueles que invadiram o prédio da Polícia Federal, que depredaram tudo, que invadiram os palácios, e não aconteceu nada com eles. Então há uma injustiça muito grande. Acho que o momento que a Dilma recebe essa anistia deveria instigar também a população brasileira a questionar esses dois pesos, duas medidas em relação ao Instituto da Anistia, que é um instituto lícito, democrático e necessário. E não está acontecendo isso nesse momento. Cientista político Antônio Flávio Testa disse que o Ministério dos Direitos Humanos, desde o primeiro dia de governo Lula, só serve para produzir anistia e é uma instituição fake. Veja. O Ministério dos Direitos Humanos no Brasil, isso vem desde o início do governo Lula, só serve para produzir anistia, né? Quando o Greenhalgh era deputado federal, ele criou o Instituto da Anistia, de indenização para os ex-presos políticos, e como deputado ele colocou dinheiro no orçamento, e a maior parte daquelas pessoas que foram anistiadas contrataram o escritório do Greenhalgh para receber a anistia. Inclusive o atual presidente da República recebe também por ter passado alguns dias no DOPS. Ou seja, é um instrumento que foi usado politicamente. A época em que se criou a Secretaria de Direitos Humanos no governo Lula, que já existia no governo FHC também, aconteciam crimes bárbaros no Brasil, como o assassinato daquele garotinho lá no Rio de Janeiro, chamado João Hélio, que foi arrastado por criminosos num carro durante 7 quilômetros, e o ministro daquela época, acho que chamava-se Vanucci, não deu a mínima. Eles não têm o menor interesse para tratar dos direitos humanos no Brasil. Eles tratam, sim, dos direitos dos seus afiliados, aqueles que participam dos movimentos que interessam a eles. Ou seja, esse Ministério de Direitos Humanos, ele não trabalha em cima dos direitos humanos de verdade, democraticamente. Ele serve para proteger interesses e aliados do atual governo. Infelizmente, deveria ser, sim, um ministério que cuidasse dos direitos humanos consagrados pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Nacional, pela ONU, e tem os direitos da humanidade, que não são tratados. Ou seja, é uma farsa. Infelizmente, isso aí é uma instituição fake. E o cientista político Antônio Flávio Testa disse que a anistia de Dilma não é importante, as discussões políticas devem se concentrar no perdão aos condenados pelo 8 de janeiro. Veja. Eu acho isso extremamente desimportante, indenizar a Dilma, indenizar pessoas que cometeram crimes há 5 décadas, 6 décadas passadas, quando a grande questão hoje é tratar de fato da discussão da anistia daqueles que estão sendo condenados injustamente, sem ter direito à legítima defesa, sem ter direito ao devido processo legal. Então veja, esse contraponto não vai existir. A Dilma hoje é uma personalidade que não está no jogo político, né? Já passou a fase da Dilma. E essa indenização ela vem muito fora de hora. Coisa que para a Dilma também R$100 mil, para quem ganha 1 milhão ou mais de 1 milhão por mês, que diferença vai fazer? Enquanto que aquela cidadã que é uma cabeleireira, que tem que cuidar de 2 filhos, está desempregada, tem que pagar multas milionárias e vai ser condenada a 14 anos de cadeia, isso é de uma injustiça absurda. Então, se o Congresso tiver força, que eu acho que não tem, mas pelo menos os 4 ou 5 ministros do Supremo poderiam tomar uma atitude de contrapor a ação totalitária de alguns ministros que estão comandando essa ação extremamente nociva para a democracia e para o bem-estar da sociedade brasileira. Vamos ver como é que isso vai repercutir. Sinceramente, eu não sou otimista. Acho que é uma questão que precisa ser trabalhada pela população brasileira, já que as instituições, o Congresso, o Supremo, não tomam atitude, a população tem que se manifestar. Porque amanhã qualquer cidadão pode se tornar vítima. E vítima de uma crueldade absurda, porque você não tem recurso para recorrer. Se a Suprema Corte age dessa forma, a quem a população vai recorrer? Né? Se não existe mais primeira instância, segunda, não tem recursos, não tem nada, então acabou. O Brasil vive hoje um modelo totalitário, sem democracia e que prejudica o bem-estar da população como um todo.
E o que mais me incomoda é que a população não toma uma atitude, aceita isso aí de uma forma tranquila, como se ela não tivesse a possibilidade de se tornar vítima também. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.